Isso mesmo. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter na compra dos ovos de Páscoa. Vamos falar de uma série para a TV Brasil, vamos falar de lixo eletrônico e vamos falar de mulheres no poder. Nossos convidados são Carlos Augusto de Azevedo, que é presidente do Inmetro, é o Instituto Nacional de Metrologia, é isso, Carlos Augusto? Isso. E ele vem nos explicar o que a gente tem que observar na compra dos ovos de Páscoa, sobretudo aqueles que têm brinquedo dentro. Tá? Vai ser muito bom saber disso. Perfeito, vamos explicar tudo. Tá bom. Nós estamos com o Caio Miranda. O Caio é geógrafo, ele é CEO da Tech Trash. CEO quer dizer que é o diretor-presidente. Exato. E a Tech Trash, ele é uma ONG, não é uma ONG, é uma empresa, né? É uma startup. É uma startup. E ele vem nos falar sobre o descarte dos lixos eletrônicos. Estamos com Ângela Pérez, que é atriz e antropóloga. Estamos com André Pellens, que é diretor. É Pellens. Pellens. E ele vem nos falar sobre a nova temporada da série Natália, que está estreando na TV Brasil agora em março, né? Isso. Um maior sucesso. Tá indo bem. Já é a segunda temporada, né, gente? Já é a segunda temporada. É porque emplacou a primeira. Sim. Super. Estamos com Ildete Pereira, com muita honra, que é economista e professora. E ela está lançando o livro Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores. Você estuda isso há muitos anos, Ildete, esse problema da mulher. E esse livro é interessante porque ele tem uma finalidade prática, né? Pelo menos a ideia dele. É que está dirigido ao público universitário. Ele faz um voo de azul em cima de todas as questões que incomodam as mulheres e que estão longe ainda de terem um livro didático para o público universitário. E quem não é universitário também, a linguagem é Você tranquila. fez um curso para candidatas, inclusive. Fizemos para 900 mulheres em 14 capitais brasileiras, com as mulheres que estavam pretendendo se candidatar a vereadoras, prefeitas, nas eleições de 2016. Nesse curso, quer dizer, uma orientanda minha de doutorado de ciência política, a jornalista Débora Tomé, foi também uma das facilitadoras do curso. Ah, legal. E nessa interação de montar o curso, de fazê-lo nas capitais, para tantas mulheres que uma parte não teve sucesso, porque as mulheres não têm sucesso na política. Criou a nossa... Não, vamos fazer um livro que difunda isso, esses temas que você tem que discutir, trazer uma linguagem mais próxima da população. É isso que eu queria motivar os nossos telespectadores. Nós estamos com a Camila Abreu, que vai falar com vocês. Incentiva as mulheres a participarem por causa da política. Pode deixar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem, como a Vera falou, do Sem Censura. Para participar, basta mandar a sua mensagem ou a sua pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Então, mulherada, homens, por favor, participem. Isso. Olha só, nós já estamos, graças a Deus, aqui em maioria. Não sei se vai resolver alguma coisa, mas enfim, tentaremos. Vamos começar conversando com o André e com a Ângela sobre essa série. Ô, Ângela, eu adorei ler no seu currículo que você se apresenta como atriz e antropóloga. Por que essa valorização do antropóloga? Eu acho que, atualmente, as carreiras têm cada vez menos essa tendência de ficar num modelo só, né? E eu acho que a questão, assim, ser atriz implica muito trabalho com a imagem, mas não apenas, né? Tem uma construção, assim, os atores cada vez mais estão se propondo Estão se formando, inclusive, faculdade, a pensar a sociedade de uma outra forma, isso refletir na arte, né? Então, a gente trocou muito, André e eu também, ao fazer a Natália, justamente para encontrar isso, sabe? Que tom é esse de uma personagem que tem essa história que ela tem, enfim. Então, tudo isso contribui muito, fortalece bastante. Apesar de que a Natália, ela não é uma antropóloga. A Natália, ela é ligada ao universo da moda, que é um universo mais leve. Mas ela tem muita estofa, Natália. Tem que ter. Tem alguns embates e é isso que a gente quis. É isso que interessa. Exatamente. Na hora do vamos ver, essas coisas importam. Exatamente. Agora, como é que foi a primeira temporada?
Então, o André pode falar melhor que eu. A Ângela, na verdade, foi uma coisa interessante, porque a primeira temporada foi com uma outra atriz. Foi com a Aisha Jambo, que não pôde fazer essa segunda temporada porque está fazendo uma novela, né, em outra emissora, então a gente não tinha como, a data de gravação era aquela, e a gente foi então abrir testes e descobrimos a Ângela, né, vindo lá de Santos, morava em São Paulo. Que delícia. E aí, quando a gente estava conversando, eu descobri que ela estava terminando, inclusive, o doutorado de antropologia. Aí a coisa, como a gente trata de certas questões de empoderamento feminino, e a tese dela é muito sobre atriz e mulher, tal, o diálogo se ampliou bastante, porque a gente pôde analisar o personagem hoje sob a ótica de uma antropóloga, não é todo dia que a gente tem um luxo desses, né? Mas exija colocação do que você participa da elaboração da tese. Não fique só com a atriz, entendeu? Porque você tem, eu percebi que você tem um duplo papel. Eu acho que é uma valorização do trabalho do ator também. Eu acho que assim, os atores, pelo menos eu tive a grata surpresa ou não, mas de ter trabalhado com muita gente que não é apenas o ator como se fosse pouco, né? Mas que busca também trazer, estudar, para trazer para os seus personagens coisas a mais. Porque o ator contribui muito com a gente. O ator não simplesmente chega e dá a fala dele, ele discute o personagem antes, traz elementos, entendeu? Então, é que nem jogador de futebol, precisa de muita inteligência. Exato. Aí eu já não sei o quanto, não sou técnico de futebol, mas eu acho que quanto mais inteligente um jogador essas coisas as profissões são qualificadas, realmente. São, cada vez mais. E a gente está vendo um momento muito bacana de afirmação. A série foi criada pela Patrícia Corso e por mim. E quando a gente fez ela na primeira temporada, tem 6 anos, as questões eram diferentes de hoje. Completamente. Né? A gente estava falando de... você além de diretor, você é roteirista também? Sim, um dos autores. Agora, essa temporada foi escrita pela Patrícia, um time super bacana, super diverso, mas sou autor junto com ela. E a gente viu que de 6 anos para cá, os temas mudaram um pouco. Né? Se antes a gente estava falando de origem e destino, uma pessoa que era do subúrbio, filha de um pastor que precisava ganhar. Hoje o assunto é outro. É uma mulher poderosa que vem de Nova York como modelo e quer se afirmar pelo seu talento como estilista. Como uma criadora que assina suas criações. E super empoderada. A gente ela já chega num grau, num nível de empoderamento muito alto no início da série. E eu acho que aí a Ângela, que estava nesse momento terminando seu doutorado, pôde ajudar muito. Né? Vamos mostrar um pedacinho, porque aí a gente já tem até uma ideia de como é que tá. Pode passar, Daniel. Milhares de meninas do mundo inteiro sonham em virar uma modelo internacional de sucesso para ficarem ricas e famosas. E a realidade, às vezes, é meio chata. Por isso eu inventei um sonho novo. Agora ninguém mais vai me vestir. Eu é que vou vestir os outros. Deixa eu falar com você um instante. Estão terminando a reunião. É agora. O que pode dar errado? Ai, sei lá, nada, né? Natália. Vicente. Que bom que vocês chegaram, Glória. Prazer. Prazer é ter você aqui com a gente. O pessoal do marketing tá achando que esse vai ser o começo de uma longa parceria. Uau, se depender de mim. Nossa, quanta humildade. Olha, Vicente, vai se acostumando. Aliás, só para você saber, a avaliação da coleção na pesquisa qualitativa de ontem foi um escândalo. Os jornalistas estão malucos. Aliás, eles já chegaram, são poucos, mas só tem a nata. Olha, pode deixar que ela decorou todos os textos da assessoria. Você quer atender? É minha irmã, eu ligo depois. Pra me acalmar, meu pai me abraçava e dizia: Deus tá com você, minha filha. Você não confia nele? Eu me acalmava na hora. Não que eu acreditasse muito em Deus, eu nem entendi isso direito. Ai, eu tava quase se enrolando com a segurança, mas essas PM, mulher, são fogo. Se fosse homem, eu garantia. Eu entro com pulseira VIP em qualquer lugar do mundo. Agora aqui não. Aqui não pode. Você acha que todo mundo vai te reconhecer e você vai entrar onde você quiser, bonita? Se a mulher falou que só pode domingo, tem que saber falar. Pra tudo tem um jeitinho. Agora, tu já chega entrando de sola? Ficou mal acostumada nos States, é? Você não viu o jeito que ela me olhou de cima e embaixo, como se eu fosse uma pessoa comum? Atenção, Natália.com. Tá uma delícia. Tá muito bonita você mesmo.
Tá gostando de fazer? Muito. Nossa. Você é ligado ao movimento negro também, que eu estava falando. Tem um momento que o pessoal é todos negros para... Todos os negros do mundo. Todos os negros do mundo. E que aí o pessoal diz, não, ela vai dar um tempo aqui, vai deixar de fazer a coluna. Foi. Para fazer a Natália. Para poder fazer a Natália. E tem essa comunicação muito com o público, né? Então a gente dá uma satisfação, assim, olha, eu vou parar por aqui para fazer a Natália, porque eu estava como apresentadora lá, né? E essa ideia de fazer série é diferente de fazer novela, de fazer teatro? O que você tem o hábito de fazer mais? Então, a série foi uma coisa, assim, eu já tinha feito uma série, um trabalho bem menor, né? Mas esse foi um trabalho muito bom e eu acho próximo desse modelo de televisão, né? Quando foi que você porque já está tudo gravado, já está pronto? Já, pronto. Porque eu me lembro, a Leona falou, não, já tem um tempinho. Amanhã entra o 6º episódio já no ar. São quantos episódios? São 13. 13 episódios. Entra, já está... E dá para vocês medirem, porque você é um especialista em sucesso. Você sabe, ele fez a direção do filme do Paulo Gustavo, que foi a maior bilheteria, não foi? Minha Mãe é uma Peça 1. Minha Mãe é uma Peça? Foi do ano, foi a melhor bilheteria naquele ano. Foi. Então, e o Detetive do Prédio Azul, que está no ar aqui na casa, inclusive. Também. Na TV Brasil. É um senhor sucesso, os meninos adoram. Que fofo. É verdade. Inclusive, você lembra o ator que teve aqui? Sim. Muito fofo. Aí, você é muito acostumado com resposta. Uhum. Como é que você, com essa intuição e mais do que os números, inclusive, como é que você está vendo a série, Natália, agora? Olha, eu acho que ela está tendo uma resposta... eu sinto... Na primeira temporada, a coisa da rede social já existia, mas era um pouco menos ativa. Hoje, ela está muito mais quente. Então, o que eu tenho escutado, o que eu tenho recebido, é um bom retorno. Né? Quer dizer, na verdade, vocês estão vendo pelas redes. A gente vê pelas redes. Na verdade, a série está no ar aqui na TV Brasil e está no ar no cabo, no canal Universal. Então, a medição de audiência não é tão precisa nesses casos. Muito pouco precisa. Muito pouco precisa. A gente não tem, por exemplo, aqui na TV Brasil, a TV Brasil tem uma audiência muito grande de parabólica. Essa audiência não é medida. Sim. Isso a gente teve na primeira temporada. Eu comecei a receber mensagens e e-mails de pessoas que não tinham... Como? Você não tem essa TV lá? Nem como, Essa cidade não está coberta, está coberta pela coisa. Parabólica. Então, esse número é um número difícil, mas o retorno, a discussão e parte do movimento negro, que desde a primeira temporada ficou muito ligado na nossa Pois é, história. a gente tá... Esse assunto é interessante, né, Dete? Porque a Daniela Thomas, ela fez um filme há pouco. O Vazantes. Vazantes. Que eu adoro. E teve também. um movimento muito pesado do movimento negro contra o filme. E a queixa era muito precisa, e eu acho a queixa interessante. Ou seja, por que infernos a gente quer ser protagonista? A gente não quer esse papel... Eu adoro o filme. Eu adoro, eu acho que ela toca brilhantemente nas questões. Eu gosto muito. Mas é agradável de você ver a Anja no papel da protagonista e sendo obrigada, então, você encher o elenco de protagonistas negros, o que fica melhor, né? Eu acho que hoje, onde a gente sempre acho que a gente acertou foi nisso, da gente ter a Natália da primeira temporada, foi a primeira série protagonizada por uma mulher negra, né? E a questão do racismo nessa segunda temporada, ela não é a questão central. A gente acha que uma das melhores maneiras da gente fazer isso é deixar... Olha só, gente, ela é negra, mata e daí? Quer dizer, na verdade, eu acho que aí a Ângela tem suficientemente estofo para ver se está bom ou se não está. Eu acho que essa questão do... E talvez ele queira que uma mulher negra protagonize um filme sem nenhuma dos estereótipos que liga a questão... porque eu não tenho nem eu, nem a outra... O problema é a gente ficar repetindo esses estereótipos. E eu não tenho nem o poder da fala disso. Eu e a autora, a Patrícia, nós não somos brancos. A gente tem, claro, milhões de questões, a gente tem causas... A gente é brasileiro, né? Mas eu não tenho muito... A minha contribuição é em colocar, fazer isso de uma forma natural. Eu quero Como é que as você pessoas... está achando isso, Ângela?
Eu acho que, assim, a discussão sobre filme, né, quando vocês mencionaram e tal, e eu acho que o que está mudando agora é que depois desse processo da gente ter conseguido entrar nas universidades e discutir a partir dos argumentos que a elite intelectual do Brasil usa, e a gente constituir certos termos, como a Djamila coloca, do lugar de fala, a gente está reivindicando poder falar sobre nós mesmos, assim. Então, no entanto, que a equipe de roteirista que o André compôs é diversa, tem um autor negro lá. Então, assim, eu acho que esse poder ocupar esses espaços de falar a partir de nós, assim, o que realmente nos interessa, o que importa, é muito, muito legal. E ter esse lugar, né, de não estar nesses papéis de elenco de apoio, de coadjuvante. Porque aí, assim, querendo ou não, na ficção... E ser absolutamente verossimilhança. Exato. Entendeu? Não é um... Tem tudo e na ficção tem isso, né? Quando você é o espectador, ele acaba olhando pelo olhar do protagonista. Então, não é só uma questão de tamanho de papel, mas é assim, olha, você pode sentar aqui onde eu tô e um pouquinho... Põe-se no meu lugar. Um pouquinho olhar do jeito que eu olho, assim. É isso. O que você está achando em termos de futuro? Eu acho assim, eu acho que a gente vai evoluir. Tem futuro? O Natália... Acho que o Natália tem futuro, eu acho que esse tipo de projeto tem futuro, eu acho que o meu sonho é que a gente tenha produtos audiovisuais onde você tenha brancos e negros e que aquilo seja visto de uma forma absolutamente natural, sabe? Eu acho que eu sonho com um ator negro fazendo determinado papel que poderia ser feito por um branco, poderia ser, sabe, assim, que a coisa se transforme numa... que a realidade vire uma coisa natural, que a gente não precise forçar isso, que a gente não precise ter essa... Não precisa ser didático. Não precisa ser didático, a gente já não é. Eu acho que a gente... E de 6 anos para cá houve uma mudança muito grande. Há 6 anos atrás, para achar protagonista, foi muito difícil. A Aisha foi um achado maravilhoso. Hoje, a gente teve mais opções. Foi muito bom poder ver... Eu poder fazer o teste de elenco, onde eu tive 5, 6, 7 outras ótimas opções para fazer o que a Ângela está fazendo. Sabe? Então, isso já revela que tudo que foi feito de ações afirmativas tal, tem um resultado. Tem sim. O que eu posso dizer é que eu acho que evoluímos. Não, eu sei que eu vou fazer uma brincadeira, mas eu não resisto. Há 30 anos, 40, 50, o Vinícius de Moraes disse que São Paulo era o túmulo do samba. Outro dia eu fui conversar com o Moacir Luz, ele disse, Vera, é muito melhor o samba em São Paulo do que no Rio. É um pouco por aí, entendeu? Sabe? Eu acho que a gente evoluiu, eu acho que o papel da mulher... Demora um pouco, né? E acho que o papel da mulher, a coisa tudo, estamos evoluindo. A gente tem todos esses temas, e escravo na moda, e você vê, o Maurício Branco hoje, eu brinco com ele que é o primeiro papel feminino dele. Não, cá entre nós, pessoal, outro dia, hoje mesmo saiu... Deixa eu fazer um intervalo. Vai, claro. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta. Camila. Vera, temos uma pergunta aqui da Vivian. Ela pergunta, todo ator / atriz é um pouco antropólogo quando mergulha dentro de personagem, não? Sim, perfeito. Exatamente. Eu acho que tem uma semelhança no método, assim, muito, muito próxima de se colocar no lugar do outro. Então, assim, o antropólogo, como o Goethe fala, a gente lê um material através dos ombros do nativo, né? Então, assim, se aproxima ao máximo, nunca vai ocupar aquele lugar. Sabendo dessa limitação, você tenta se aproximar desse ponto de vista. E o ator, ele já tenta vestir aquela pele. Então, dá um passinho a mais. Você nunca vai ser o personagem, mas você veste aquela pele... Uou, mas isso assim. É uma coisa engraçada, porque em alguns momentos, a Ângela, ela em alguns momentos, ela estava um pouco mais antropóloga e menos atriz. Tinha que dar uma segurada. Falou, olha só, calma, não é o momento de você discutir, agora é o momento de você atuar. De você ser. De você ser. Viva um pouco, porque senão fica aquelas minhocas na cabeça ali, né? Não, então tinha uma hora que, olha só, relaxa e segue seu personagem. André, você deve ser um doce diretor. Não é? Imagina. Ele é bonzinho, não é? Ele não deve ser. Né? Ele é tirânico. Não, mas ele na hora que ele tem é impositivo? Não é impositivo. Ele conversa, enfim, é fluido. Mas na hora que ele quer, o que ele quer, ele quer. Aí a gente encaixa.
Mas é bom a pessoa saber o que quer. Eu acho também, não é ruim não. Cada um tem que saber fazer o seu, não é não? Exatamente. Vamos conversar sobre ovos de Páscoa? Vamos conversar sobre ovos de Páscoa. Pois é, eu fiquei impressionada quando eu li um dado seguinte, olha só, Carlos Augusto, que Sim. ano passado, digamos que todo mundo tem ovos de Páscoa, tudo em todos os supermercados, aquela coisa muito industrial, muito profissional, e uma vez por ano. Sim. E aí, ano passado, a fiscalização do Inmetro, em São Paulo, que é aquela coisa impecável, descobriu 16% de problemas nos produtos ligados a ovos de Páscoa, ou seja, Sim. chocolate, ovo, colomba pascal, bolinho, não sei o quê. É muito grande. Não, mas é o seguinte, né? Toda vez que você não verifica as coisas, a fraude tenta aumentar. A fraude aumenta. Isso é mais ou menos que nem barata, né? Se você não controla, ela procria. É a corrupção. É a corrupção e assim, fraude, é né? a fraude no produto, né? Então, se você não combate isso, e você segura no chocolate, aparece no azeite. Você segura no azeite, vai para a gasolina. Mas isso é o trabalho da gente todo dia. O tempo inteiro. Não tem o tempo inteiro, né? A gente vai do alfinete ao foguete todo dia. Então, a gente procura fazer os alertas à população. Claro que já houve todo um processo de educação. A população mesmo, até as crianças, já procuram ver algumas coisas, como nos brinquedos, que elas procuram a marca do Inmetro, né? Os pais também já têm esse cuidado. E é um processo educativo, né? Você vai também educando o consumidor a ser consumidor. Quer dizer, a exigir aquilo que ele tem que exigir. Quer dizer, exigir que tenha na embalagem a quantidade de chocolate que está lá, né? Não se impressionar com os tamanhos, porque o tamanho não quer dizer nada, né? Não é porque tem um tamanho maior que tem mais chocolate. Pode ter menos. Quem tem negócio de tamanho 1, 2, 3, 19... não seguir por isso, né? Seguir pela quantidade de chocolate, porque pode ser uma casquinha muito fininha de chocolate. Tem agora a questão dos brinquedos. A questão dos brinquedos é um problema complicado, porque se você tem um brinquedo, esse brinquedo pode ser muito bom para a criança, mas também pode ser uma fonte de acidentes, né? Se esse brinquedo ele tem a idade, né? Então a gente obriga que no lado de fora tem escrito que tipo de brinquedo tem, e para que idade? Para que quando a pessoa compre, saiba que vai dar para a criança com a idade apropriada. Porque tem dois problemas. Um problema da criança engolir o brinquedo, botar na boca e se engasgar e, né, sofrer um processo de sufocamento por questão do brinquedo. E tem um outro problema também, que é a qualidade do brinquedo. Se aquela tinta ela é tóxica ou não é tóxica. Enfim, tem uma série de análises do brinquedo. Então, o brinquedo, por incrível, é uma coisa muito séria. E no Brasil nós já temos uma boa cultura de tratamento dos brinquedos. Eu sei que algumas empresas ficaram muito aborrecidas conosco, porque nós fizemos uma fiscalização firme em cima disso. Quer dizer, é só você botar brindes que está tudo bem. E uma outra coisa que também a gente procura alertar as pessoas é com relação ao restante da parafernália do ovo de Páscoa. São as fitas, são os arames, são os plásticos, que podem causar acidentes com as crianças, né? Então, tomar cuidado com isso, quer dizer, tirou aquela embalagem e tal, procura não deixar as crianças brincando com as embalagens, recolhe, né? Porque o arame sempre pode ferir, o plástico ou o papel pode sufocar. Qual é o canal de comunicação que o Inmetro tem com o consumidor para poder dar esse tipo de aviso? São vocês aqui, são os vários meios de comunicação, mesmo, né? É a imprensa mesmo, que a gente sempre está procurando divulgar esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, né? Dando os tipos de orientação que a gente pode dar. A gente também faz panfletos, distribui coisas. O Inmetro tem uma boa imagem. Isso é importante dizer, porque nenhuma corporação, nenhuma estatal, nada nesse país tem boas imagens. A gente não gosta, a gente não tem confiança nos políticos, não, a gente tem problemas. O Inmetro tem uma boa imagem. Né? Mas devia também não ter confiança nos donos das empresas. Mas a gente não tem, a gente confia. A gente confia, porque tudo que ele está dizendo é que o dono da empresa é o corrupto. tem uma boa imagem, quer dizer, quando o Inmetro diz, a gente acha que o Inmetro tem lá a sua razão. A gente não desconfia do Inmetro, a gente não acha que o Inmetro está contrabandeando falsas noções. A gente acha que o Inmetro está aí para defender o consumidor. Não, mas é exatamente isso, porque também o Inmetro tem um grande corpo técnico, muito bem formado, e além disso, nós temos um conjunto grande de laboratórios. Quer dizer, nós temos laboratórios, nós medimos, nós temos os padrões primários, dos quais nós derivamos todos os padrões de medida, né? A gente leva muito a sério essa questão
das medidas, quer dizer, dos diagnósticos feitos pela medida, ou seja, a gente também tem lá uma parte boa de ciência, não é um achismo, né? O pessoal procura desenvolver até mesmo o combate à fraude de forma científica, para que a gente possa ter exatamente isso. O nosso grande produto é a confiança do povo e a confiança também internacional, porque quando você vai exportar os produtos, o Inmetro é que afiança que esse produto tem determinada qualidade ou não. Eu estava vendo na internet, mandaram mensagem no WhatsApp de vários chocolates com larvas dentro. Isso é uma novidade, que são as redes sociais mostrando todas essas coisas. Antigamente isso não existia, ficava uma pessoa isolada tentando levar para a televisão, olha aqui o chocolate, mandando para a fábrica. Hoje em dia isso rola muito solto. Qual é a maior dificuldade do Inmetro? É numa ocasião dessa, que é Páscoa, que é um evento fechado, que dura um certo tempo, ou é a fiscalização do chocolate ao longo do ano? Olha, é a mesma coisa? Não, acontece isso. Vocês jogam muitos fiscais na rua agora? Você agora dá uma prioridade, como a venda maior do chocolate, você sempre põe muitos fiscais na rua. Então você tira o pessoal que está fazendo posto de gasolina, está fazendo outra coisa para jogar no chocolate. Então você vai focar no chocolate nesses produtos de Páscoa. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Também focamos também na questão do pescado, Semana Santa, peixe, né? O jeito do bacalhau, se o bacalhau é bacalhau, se não é outra coisa. Fazemos o DNA do bacalhau também, né? Para mostrar, porque o jeito... há um problema complicado, por exemplo, que você come pango por linguado. O pessoal vende como linguado, mas não é linguado, é pango. Que é um peixe gostoso também, mas é muito mais barato. O problema é que você tem que estar claro para o consumidor. Tem também vários tipos de salmão. Então você só tem que estar claro que, olha, isso é pango e custa tanto. O outro é linguado e custa tanto. O linguado é mais caro. Agora, se a pessoa prefere o outro, é um outro problema. Mas você não pode vender um pelo outro. Porque, inclusive, você faz a concorrência desleal com o outro produtor. Né? Então, é isso. Então, você vai durante o ano, vai alterando vamos dizer assim, o foco da atuação. Quer dizer, nós fizemos uma grande atuação com posto de gasolina, né? E vamos atuando assim em outros segmentos, né? Que a gente vê que a sociedade reclama, que tem problemas que chegam através da nossa ouvidoria, né? As reclamações, ou através também de vocês, da imprensa, nos ajudam muito, que vão denunciando as coisas. Mas aí, se eu tenho uma desconfiança, eu vou no site de Metro... Tem uma ouvidoria, você pode reclamar lá, e nós vamos... Você vai reclamar, olha, eu acho que o posto tal não enche o meu tanque de gasolina, por exemplo. Tem gente que escreve assim, né? Meu tanque, pelo manual do carro, tem 60 litros. Outro dia eu fui no posto de gasolina e botei 62 litros de gasolina. Como é que pode? Bom, né? Aí tu vai verificar o posto. Acontece às vezes que o posto está correto. O problema é que, muitas vezes, o que a gente reparou é que não há uma precisão muito grande nesses manuais do automóvel. Às vezes o mesmo modelo tem muita variação de capacidade. Ou tem fraude. Ou tem fraude no posto. Também tem fraude no posto. E a fraude no posto... E na fábrica não tem, não? Na fábrica, olha, vai ficando mais... Tem também, olha, outro tipo de fraude, mas aí você vai chegar lá para o Volksgate, que é uma outra coisa, que era a emissão do diesel, né, que o pessoal fraudou o quanto o diesel estava emitindo. Né? Mas isso vem de um problema que é o que a gente chama de análise de primeira parte. Né? Quando o próprio fabricante ele se autodeclara alguma coisa. O grande risco de você se autodeclarar qualquer coisa é que você pode perder o zero. Pode ser intencional ou não. Porque quando você não tem uma terceira parte que faz a análise para você, de forma independente, você corre o risco de perder o teu zero, perder o teu horizonte. É mais ou menos o que acontece com o piloto que fica, de repente, sem direito ao labirinto, ele não sabe mais se está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Então, isso pode acontecer. Acontece, às vezes, nas fábricas. No caso da Volks, não foi acidente, foi uma coisa intencional. Os caras mascararam uma análise e, como você não tinha uma auditoria de terceira parte... Gente, olha só, cá entre nós não tem a menor importância. Foi na Alemanha, não foi aqui. Isso acontece na Alemanha. Acontece em qualquer lugar do mundo. Não, aqui não. Entende? O que eu digo a você, se você não tem o controle,
Toda vez que você não tem um órgão que controla... É uma espécie de auditoria, assim, seria como se uma grande auditoria de produtos. Se você não tiver isso, você perde o controle do que está acontecendo. Não, é uma fiscalização. Então você tem que ter essa fiscalização. Você tem que ter esse controle para saber exatamente o que está sendo vendido. O Estado. Ele falou, a gente estava falando de moda, do mundo da moda, que eles analisam se o tecido que está lá, 20% de poliéster, não sei quanto de algodão, claro, é muito se aquilo legal. tem o algodão, o poliéster isso. mesmo. Sim, porque... Por isso que eu estou falando, o Inmetro, ele é um instituto confiável. Deixa eu falar sobre as mulheres um pouco. Pois não. Vamos lá. Então, a gente vai conversar por que as mulheres não fazem política. Carlos Augusto, está de acordo? Eu acho que fazem, mas não essa política que política partidária, né? Pois é, mas é muito esquisito que a gente goste tanto de participar politicamente do país e não vá fazer política. Porque é um pouquinho diferente. A política, quer dizer, a política é em tudo. Não adianta dizer assim, eu não gosto de política. Isso é bobagem. Você dizer que não gosta de política, você está fazendo política, está se dizendo eu estou fora. Mas outras pessoas têm que tomar uma decisão por você. Então, nós gostamos de política, porque política significa poder em qualquer lugar. Isso. O problema é que nós fomos educadas para ficar separadas disso. E não é de agora. Nós fomos separadas da porta da rua para lá. É o domínio dos homens. É tanto que diz assim, não, ela é rainha do lar. Que rainha do lar, coisa nenhuma? Eu quero ser rainha do mundo. Não rainha do lar. Mas olha só, mas isso acontece em outros lugares. Por exemplo, eu não estou dizendo não. Na Grécia, em Roma, sim. O Egito tem um pouco diferente, porque apareceram uma Cleópatra, apareceram algumas rainhas. Teve algumas rainhas. Para nada, para não mandar as duas rainhas. Teve quem? Elizabeth I? Não, teve Elizabeth I, a Vitória, e a Elizabeth segunda, que é essa. Que ficou bem bacana no seriado The Crown. Ficou melhor do que o figurino dela. Ficou muito bom aquele seriado. Vou falar em seriado, né? Muito melhor. Mas as mulheres não estão no poder. E o Dete, eu fico muito preocupada com isso. As mulheres estão mais bem educadas, elas estão mais independentes, elas estão mais autônomas, elas têm mais noção, elas continuam gostando dos homens, mas elas têm mais noção do próprio valor e elas não gostam do poder? Eu não entendo isso. Quem disse que as mulheres não gostam? Eu acho que elas gostam, elas só são... O problema é que a socialização das meninas é que a forma como Ainda, Eudébio? Ainda. Porque as meninas de hoje... Essa menina é a menina de hoje. Mas a Ângela não é. A Ângela é uma das meninas de hoje. Você teve uma educação como a minha? Não. Não sei, tua mãe não te botou... Camila, não Escuta teve, bem, deixa eu perguntar. A sua mãe não lhe botou uma bonequinha na mão, não? Conta outra. Eu frequentei creche também, porque minha mãe trabalhava sempre. E sim, na creche tinha essa o problema não é colocar a boneca na mão dela. O problema é não colocar a boneca na mão dele. Sim, mas é o problema. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Tem que botar na mão dela um avião, um caminhão, um motor, entendeu? E uma boneca. E nele também. Uma boneca, motor, bola. As mães estão fazendo isso, mas não, ainda não. Mas isso está começando. Então a culpa é de quem é? Não sei. É das mulheres, porque são as mulheres que educam os homens. É dos homens que criam uma ideologia e ideias que mulher para ser mulher, para ser atraente e interessar o outro sexo, ou interessar os seus pares, como queira agora, como que é esse problema, não pode ter opinião, é uma segregação. Sim, porque basta ver os cargos de poder. Você não acha isso, né? Eu não acho mais. Acho que eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos. Olha aí. As meninas que estudaram comigo ou que convivem comigo... Mas você é o céu da companhia. Não, mas assim, tem outras pessoas, mulheres que eu conheço que também têm suas próprias empresas, que estão em cargos importantes em empresas. Pouquíssimas. As mulheres são minoria mais a mulheres que homens. Minoria. Mas você é diretor, como ela está falando, é complicado. Não, mas assim, hoje no meu mercado, por exemplo, eu acho que eu tenho mais produtoras mulheres com poder, com poder de mando. Os dados não aparecem.
Não. Tanto é que na comunicação tem mais mulheres do que homens. Nessa área do entretenimento... Eu acho que as chefes, hoje, o jornalismo, hoje tem muitas aí começa. mulheres. Diretoras... Mas é isso, várias diretoras. Isso eu aí acho. começa. Eu acho que diretoras negras sim tem uma... Gente, a Ancine fez um estúdio. A menina da Ancine teve aqui, mas você viu? ele está ultrapassado. Porque no ano passado, o número... Não estou dizendo que é igual, mas o número de diretoras, e eu tenho o prazer de conhecer várias, e todas as diretoras que eu conheço estão porque são ótimas diretoras. Olha, não tem... Eu acho que está se crescendo. Por exemplo, por que tá se você tem um número de produtoras de cinema hoje que é dominado por mulheres, o poder de mando das produtoras, a maioria é mulher. Então não é uma questão de que os homens não estão convidando só. Você tem várias produtoras do primeiríssimo time que são mulheres. Eu me reporto. Olha só, já... aí o Décio estuda isso há muitos anos e ela é economista, quer dizer, ela só estuda números. Não, só da minha área, né? Mas isso é impressão sua. A minha impressão é essa. Impressão morreu Neves. Não, a minha não é impressão. A minha são dados concretos da minha área. Meu problema é dado, dados concretos da tua área, tu não Eu tenho tens. menos chefes homens e durante os últimos 10 anos eu me reportei, estou falando só de... Os chefes eram mais mulheres do que homens. Muito mais mulheres do que homens. Que produtoras? Entendeu? Produtoras, executivas de canal, por exemplo, todos os executivos envolvidos nessa série, tanto da TV Brasil como do Canal Universal, eram mulheres. Mas quem domina a televisão? Que davam as ordens finais. Esse setor é dominado no Brasil por outro canal que não é o teu. É a TV Globo. Mas olha, a TV Globo mesmo tem mulheres em grandes posições. Se eu for, esse cálculo não bate quando eu bato. Está indo, André, você tem razão, está aumentando. Desde que eu tinha 30 anos até agora. Melhorou. Mas não está indo na velocidade. Mas não quebramos o teto de vidro. Eu vou morrer sem ver o que eu quero ver. Isso é que é pior. Mas o que você quer? Porque a gente teve uma presidente mulher, a gente tem uma presidente mulher. Eu quero falar sobre isso. Em 130 anos. Mas tem que começar por algum lugar. Não, mas tem que começar de alguma maneira. Mas tem que começar há muito tempo, que é isso. 30 mulheres ministras, gente. A coisa que eu mais adoro na Ildete é isso. Gente, essa capacidade de se empolgar, caramba. Além do que, com esse sotaque de Elba Ramalho, fica irresistível. Olha só, tem uma coisa que você fala aqui. Ela é da minha cidade, de Campina Grande, tá? Eu sei, meu anjo. Olha só, você diz uma coisa verdadeira, e aí é que eu queria te perguntar. Houve, no intervalo de tempo, momentos de variações. O ano de 2002, o mesmo em que o Partido dos Trabalhadores chegou ao governo, também representou um aumento relativo no percentual de deputadas eleitas. O que significou a entrada do PT no poder? Significou um nível de crença na política muito grande. Todo mundo achou a política um negócio mais bacana, ou não sei o quê. E aí aumenta as mulheres. Então, tem um nível de credibilidade da função que parou. E a mulher não está indo. E a gente precisa desse poder. Sim, mas acontece que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, ele é criado no momento em que a minha geração estava na rua. A tua também, nós estávamos na rua. É o final da ditadura, o final dos anos 70 e os anos 80. Então, esse período que vai até a escrita da Constituinte de 88, que é outubro de 1988, você tem um ascenso. É tanto que a Câmara Federal, daquele momento, teve a maior representação que nós conseguimos. Tá. E agora voltou ao patamar, porque aqui tem uma tabela que é dramática, se você olhar esse problema. Não sei se dá para na página 135, aqui a representação política das mulheres brasileiras. Olha, é um traço. É um traço. Ela teve um momento... Ela não cresceu nenhuma. Um pouquinho de nada, mas é uma coisa, 10%, gente, é uma das mais baixas. A gente só perde para o Haiti na América do Sul, na América Latina. É muito baixa a participação política. A questão do PT, por exemplo, nós não tínhamos... A primeira ministra da República foi em 1978. Foi a professora Esté Figueiredo. Eu me lembro perfeitamente disso. A gente teve, até o final do Fernando Henrique, 10 mulheres como ministra. Nossa. Onde é que está o poder? O poder... E a mulher não se interessa, porque os partidos tentam. Não sei se a gente não se interessa, não. Nós não temos entusiasmo nenhum. Que tal, Ângela? Quer dizer, eu não quero nem falar, porque a gente acabou de ter uma política assassinada horrorosamente, que foi a Marielle, né? Que foi uma luz na política. Ela era a maior revelação da política brasileira. Eu acho que foi por isso que ela foi assassinada. Dos últimos 4 anos.
Eu a conheci pessoalmente, ela era o maior... Me desculpe, mas eu acho que ela era o maior quadro que o partido dela tinha na política. Eu acho também. Eu acho que eles sabiam disso. E tem várias formas de cercear, né? Essa questão do interesse, ela não brota assim, né? Então, tem cerceamento em casa, então, as relações domésticas. Ah, mas você vai ser candidata? Como assim? E aí... Sabe, tem várias formas da sociedade... Vocês acham ainda que a política, perguntando para as mulheres, vocês acham ainda que a política é quase uma coisa não desejável dentro da família, socialmente? Porque hoje em dia, você quer ser advogado, você quer ser empresário, ok. Mas ser política é um ponto acima. Mas ser empresária também não é verdade. Você também, os dados nossos, eu trabalhei com os dados de empresária, as empresárias são... uma minoritária, não chega a 10% das empresárias. Eu acho que é minoritário, mas é muito minoritário. Mas um dado interessante é que de empreendedor, que é um dado que eu tenho acesso as empresas que têm mais de 2 anos, que são as empresas que a gente chama que vingam, né? Que a gente tem uma mortalidade infantil de empresas enorme no Brasil. Em todos os lugares. Todos os lugares, mas no Brasil especificamente. Não, Brasil a gente tem uma taxa de sucesso das empresas que tem como CEO, como sócia administradora, mulheres e homens é completamente igual. É 25-25. Mas esse segmento que você está falando... Não, estou falando no geral, é no geral. Não está falando no geral, porque não é os dados que a PNAD mostra. Não, mas os dados deles são os dados de universo dele, é o universo dele. É o universo que está surgindo, né? É o setorzinho teu, que é um... É da startup, pensa bem. Não é isso que movimenta... E pessoas da nossa geração, né? Então, assim, as pessoas que estão começando empresas que estão dando certo estão no mesmo nível, mulheres e homens. É um dado interessante, que é um dado, inclusive, que eu mostro em algumas palestras minhas, quando a gente dá aula em escola, universidade, que é interessante. Quantas empresas você tem no universo? No universo de empresas, eu não vou saber dizer agora o número certinho, mas assim, o índice de startups no Brasil, eu posso chegar a uns 30 mil, 40 mil startups no Brasil? Acho que é um número interessante. Quantas pessoas cada startup emprega? Aí é muito variado, porque tem algumas startups de tecnologia, que você tem poucas, mas tem de economia concreta, que tem bastante. Você põe 4, 5. Você põe 4 pessoas, 5 pessoas. Exatamente. Sim, vai dar 150 mil pessoas. É o que aponta. Não, mas é o universo para frente, né? A gente pode querer dados absolutos o tempo inteiro. É porque ela lida com um nível de número que é muito mais pesado que isso. Exato. Então não dá para ver uma tendência. Começa a ter mulheres nas Forças Armadas. Você tem uma evolução disso aí. Mas tem Forças Armadas, mas não tem nenhuma ministra da guerra até hoje. Esse é um universo também que a gente brigou, olha lá, a minha geração e a dela, para abrir. E abriu muito devagar. E tem teto de vidro, não vai para general, agora que tem um almirante. Não. Mas as Forças Armadas não escutam nada de ninguém. Não, tem outra coisa que eu queria chamar a atenção do teu livro, que é uma coisa que eu acho importantíssima, é uma coisa que você trabalha há muitos anos, que é a porcentagem de trabalho doméstico que domina esse país e a porcentagem de mulheres que estão no trabalho doméstico. Deixa eu ver. Ela está cansada de falar sobre isso, eu compreendo. Não estou cansada não, mas essa é uma pergunta ótima, porque é uma pergunta dramática. Né? A empregada doméstica é a profissão das mulheres brasileiras. Nós estamos trabalhando com todos os censos demográficos do Brasil. As domésticas eram a primeira profissão no censo de 1872, que era para saber quantos escravos tinha, né? Escravas. No censo de 1920, 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000, 2010. Então, é a profissão das mulheres brasileiras. Isso. Só agora, em 2013, começou a ter uma mudança, porque as filhas das domésticas da era passada, né, dos anos de 2000 a 2010, elas... Pela escolaridade, pelas cotas, elas entraram nas universidades e elas não foram universidades e terminaram o ensino médio, elas foram ser comerciárias, fazer cuidados, ser enfermeiras, ser outras... E pelos seus números dá o seguinte, se em 2015... É a terceira ocupação. Em 2000 e não sei quanto. 2015 e 2015. 2005 e 2015. Dá 6,2 milhões de mulheres. Diminuiu um pouquinho para 5,7 milhões de mulheres que são domésticas no Brasil. Mas a gente está contando que vai aumentar, porque com a crise econômica, as mulheres voltam para o emprego doméstico, porque não tem emprego no comércio, então volta para o emprego doméstico. Como o Brasil é um país muito desigual,
você tem uma camada da população, de famílias, que tem poder aquisitivo para continuar pagando. Mantendo. Não, e precarizando cada vez mais, porque agora tem a história de você ficar com faxineiro 2 dias, não sei o que você fala que também. Aí você não tem direito, porque o emprego doméstico, o trabalho que as mulheres fazem com o cuidado das pessoas e com a reprodução, que é um trabalho que a gente faz por amor. Cuidar da família. Por amor, né? Todas as mulheres trabalham, tanto a executiva que sua, ela trabalha menos dentro de casa, mas ela trabalha mais do que você, entendeu? Do que o seu companheiro. Então, ou da sua companheira, não sei, mas ela tem uma figura que fica com todo o trabalho. Uma executiva é 7 horas por semana, enquanto que uma mulher comum, trabalhadora, ocupada, ela tem 26 horas declaradas. Olha só, deixa eu ir para o intervalo. No passarán. O intervalo, 1 minuto. Estamos de volta. Deixa eu passar a palavra para a Camilinha. Vamos lá. Temos aqui um comentário do Carlos, pro Carlos Augusto de Azevedo, da Suzel Baff. Ela comenta: tudo seria muito mais simples se as pessoas fossem honestas. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Perfeito. Isso seria ótimo, né? Só que não acontece dessa forma e é preciso que, para aquelas, como a população muitas vezes é hipossuficiente na relação de consumo, então você precisa ter um órgão do Estado que defenda o consumidor, né? Faça a defesa do consumidor, porque nem todo mundo tem balanço em casa, tem maneira de medir, então o Estado precisa prover essa defesa da pessoa que é hipossuficiente na relação comercial. Maravilha. Caio, vamos lá que você vai ter que contar a história da sua vida em 3 minutos. Então, vamos lá. Eu comecei a Tech Trash, que é uma startup que faz reciclagem de lixo eletrônico, há um pouco mais de 1 ano. A gente trabalha hoje colocando pontos de coleta pela cidade e tentando fazer educação ambiental e conscientização em relação a esse tema, né? O lixo eletrônico, ele é hoje um resíduo que ainda não tem atenção devida, né, no Brasil, especificamente. Pilha é lixo eletrônico? Não, pilha é um caso à parte. Também, essa é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas assim, eletrônico é tudo aquilo que precisou estar na tomada ou que usou pilha ou bateria para funcionar, né? Então tem que ter circuito, tem que ter placa, tem que ter tudo isso dentro. E celular, computador... Tudo isso, informática. A gente tem 4 tipos de lixo eletrônico, que são a parte de eletrodomésticos grandes, a geladeira, freezer e tudo mais. Aí depois a gente passa por uma parte de eletrodomésticos menores, tipo ferro de passar e tudo mais. Aí tem informática e a informática fina. Então você tem alguns tipos de eletrônico, tá? E aí qual é o perigo do eletrônico? É uma coisa que a gente não vê muito. Nós temos substâncias tóxicas, né? Cancerígenas, que bioacumulam, enfim. A gente tem mercúrio, cádmio, lítio, bromo, cromo, enfim. Todo o alfabeto aí da tabela periódica está dentro do eletrônico. O celular ele tem 50 elementos diferentes dentro dele. E nem sempre a gente sabe que aquilo ali é uma coisa impactante, né? Isso não pode ir para água. Não pode ir para lugar nenhum, na verdade. O solo também contamina o solo. Na água contamina mais porque ela percola mais, né? Então a gente tem que descartar da forma correta, né? Porque a gente consegue reaproveitar até 96% de qualquer tipo de eletrônico. E isso ali dentro tem um valor comercial muito grande ali dentro. Claro, né? Porque esse cádmio não se estragou, Exatamente. E você tem metais preciosos, você tem ouro, você tem prata, você tem platina, bronze, cobre. Mas o que é que eu tudo faço? Isso. Exatamente, você tem que dar a destinação correta. Estabelecer uma espécie de mineração urbana. Exatamente. Você faz um remining. Mas o que é que eu faço para me desfazer? A primeira medida é você contactar o fabricante, né? Saber que o fabricante do produto que você comprou, se ele tem algum ponto de coleta para você, né? O que fazer? Comprou um celular, por exemplo, da Apple. Apple, você tem um ponto de coleta? O que vai fazer? Tem, alguns, tem poucos, mas tem. Segundo processo, você procurar saídas um pouco diferentes, como a Tech Trash. A gente coloca pontos de coleta pela cidade, facilita esse trabalho de coleta em casa também, trabalha com empresa, enfim, a gente facilita. Quanto maior a facilidade, mais eficaz é o trabalho, né? Mas vamos pensar que a gente está falando aqui sobre o Inmetro, que é a defesa do consumidor, mas a gente tem que fazer da outra parte também. O consumidor tem deveres como consumidor. E um dever do consumidor é dar o cuidado pós-consumo do que ele compra. Tudo que a pessoa comprou é dever dela dar a destinação correta. Então não é o que eu faço, ninguém dá opinião, ninguém dá opção para mim, vou jogar fora. Não. Qualquer coisa que você comprou e é seu, você tem obrigação legal
na Constituição de dar um destino correto. O fabricante não tem obrigação de me dar informação de como eu descarto? Exatamente. A obrigação do fabricante é te prover um sistema de coleta. A sua obrigação é procurar esse sistema de coleta. Ok. Né? Então, o que ele está dizendo é que tem que ter um projeto de lei que defina que o fabricante pode. Mas eu nunca vi nenhuma... quando vem como usar o produto, descrito onde é que você bota a coleta. Exatamente. Isso que você está dizendo não existe. É assim, está sendo implementado um projeto de lei, a lei ambiental brasileira, como é que ela é feita normalmente? Você faz um projeto de lei muito bom, muito interessante, muito bem feito, inclusive a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma das leis mais de vanguarda ambiental do mundo, foi criada em 2010 aqui no Brasil, ela é implementada aos poucos, né? Então, você teve o primeiro processo que foi lâmpadas, pilhas e baterias. Depois você foi para trabalhar com tóxicos, com agrotóxicos, embalagens, lubrificantes. E aí pneus. E aí você tem dados, por exemplo, logística reversa, que é o retorno desse material. Isso. Você tem dados de 99% de recolha de pneu no Brasil. É um dos que mais dá certo. Fantástico. É muito fantástico. Porque é um dos piores situações que a gente tinha. E você não vê mais pneu por aí como você via antigamente. Isso é bacana, tá vendo? Por que a luta das mulheres não evolui como os pneus? Exatamente. E a gente tem esse sucesso. 20 anos. E você trabalha isso numa escala de tempo longa, porque o Brasil tem problemas de logística no Brasil inteiro, de transporte desse material, de comunicação difícil no Brasil, porque, por exemplo, a gente hoje, no eletrônico especificamente, quem dá a ordem no eletrônico é São Paulo, né? Só que São Paulo quer fazer uma comunicação global, global, eu digo, no Brasil, né? Só que você não tem como comunicar da mesma forma para o Sul, para o Sudeste, para o Nordeste. A comunicação não é a mesma. Os pontos de coleta não são os mesmos. O interesse do público não é o mesmo. Você não tem como colocar um coletor no cotidiano de São Paulo, um cotidiano, por exemplo, de Salvador. As situações são desiguais. São totalmente desiguais. Então a gente tem essa dificuldade, Brasil todo. A gente estava falando que aquela lixeira verde que ele estava me explicando que é para pilha e bateria, que é outra história, pilha e bateria, a gente já não vê mais. Exatamente. Então, assim, eu estava perguntando para ele, cara, se tivesse mais fácil, eu vou num lugar... Então, como é que eu faço, por exemplo, com o meu computador... Então, vamos lá, de novo. A primeira coisa que você pode fazer hoje é tentar... Você pode me dar, não é tão velho. A primeira coisa é reutilizar, né? A gente tem alguns 5 R's aí da reciclagem, meio ambiente. O primeiro é reutilizar. Então, a primeira ideia é você passar isso para alguém que vai reutilizar ou passar para alguém que vai fazer, uma empresa tipo a minha, que vai refuncionalizar e trabalhar isso. A gente também tem a pós-venda, né, que a gente vende isso a preços populares, né? Materiais refuncionalizados, né? Que também é uma cadeia interessante. Então... O bacana é a economia circular nessa questão toda. É você fazer com que o produto nunca vire lixo. Aí, o conceito de lixo eletrônico, ele é didático, né? Ele é didático, porque a cadeia é circular. O conceito que se acaba. Exatamente. Gostei disso. Diz aí o e-mail... O site? Nosso site é techtrashbrasil.com.br, né? Techtrash, TSH. TSH, trash, TRASH, brasil.com.br. Tá, aí lá você se cadastra, você pode tanto solicitar uma coleta em casa, domiciliar, que aí você não tem trabalho nenhum, tem uma taxa, a gente vai até a sua casa buscar, ou então você coloca o ponto de coleta, vai num dos nossos pontos de coleta que estão lá e destina que a gente vai pegar do mesmo jeito. Maravilha. Olha só, a gente vai terminar o programa agora, rapidinho, porque a gente acabou falando mais do que pensava. Eu queria agradecer muito a Ângela, ao André, a Ildete, ao Caio e ao Carlos Augusto, a vocês. A gente vai pro Facebook agora, pode vir com a gente, senão a gente volta amanhã às 5h30. Até lá. Já estamos? Ao vivo, mas agora a gente pode falar de tudo aqui. Olha, temos perguntas aqui para o Caio. Uma é do Chico Andrade. Ele pede para você falar sobre a obsolescência programada. Então, a obsolescência programada foi o conceito que gerou a Techtrash, né? Eu sou geógrafo por formação e eu trabalhei numa empresa de consultoria ambiental durante muito tempo com projetos de sustentabilidade.
E aí, depois disso, eu fiquei um pouco de saco cheio de trabalhar com o meio ambiente, que nunca vingava os projetos, sabe? Quanto tempo? Se você tem 25 anos, quanto tempo Eu trabalhei 3 anos. Trabalhou muito Eu tempo trabalhei 3 no meio ambiente, cansou. 3 anos. Na verdade, foram 5 anos de faculdade e 4 anos de faculdade, mais 3 de... Foi bastante, ele é aquele que entrou com 12 anos na faculdade, aos 19 começou a trabalhar. 4 anos de faculdade, mais 3, são 7 anos, é muita coisa. 7 anos de faculdade. E aí os projetos não vingavam no final das contas, né? Porque sempre a gente tirava o dinheiro... É uma legislação altamente avançada e uma prática... E aí eu fiquei de saco cheio e comecei a fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia, comecei e tal. E aí conheci o conceito de obsolescência programada, que é você criar produtos com tempo de validade, né? Então, uma impressora, por exemplo, ela sai da fábrica já com o número X de impressões que ela pode fazer. Então, chegou a 10 mil, ela simplesmente se auto-quebra. Tem um documentário que fala disso. Exatamente. E aí, isso gerou a montanha de lixo eletrônico que a gente tem no mundo. É revoltante você saber que a indústria faz isso com você. Exatamente. Pra poder vender. Eu fico impressionada porque eles estão fazendo isso com os filhos deles. Exato. Com os netos deles. Eu fico chocada. Isso começou com a indústria da lâmpada, na Inglaterra, muito tempo atrás. O que aconteceu? Faziam-se lâmpadas e as lâmpadas duravam assim 1 ano, 2 anos. Acabou que a Inglaterra inteira comprou suas próprias lâmpadas e ninguém vendia mais lâmpada. Os caras fizeram a primeira reunião de cúpula das fabricantes de lâmpadas e falaram, cara, o que a gente pode fazer para vender mais? Assim, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a vida útil da lâmpada. Vai durar as lâmpadas. Quebrar as lâmpadas. No Brasil, contrata 3 caras ali que quebra tudo. Segundos, tá tudo então, diminuiu-se a vida útil da é lâmpada. O Carlitos, daquele filme do Vidraceiro. É o Carlitos do filme do Vidraceiro. Que tem com o garoto, né? O garoto quebra a vidraça e aparece ele que coloca a vidraça. Então. É a economia. Mas aí, ao invés de você comprar uma lâmpada no ano, você compra 12, né? E aí você baixou a qualidade dos produtos para poder vender mais. Essas lâmpadas de LED tem essa obsolescência? Tem isso? As lâmpadas de LED, elas duram mais, inclusive, do Deveriam que a normal. durar mais se fossem verdadeiras. Tem um cara aqui que certifica. Vocês arrasam com a nossa vida. Você tem totalmente razão, elas não são tão boas assim. Não, tem um problema complicado, inclusive, porque a lâmpada de LED, ela não estando direita, ela emite radiofrequência. E a radiofrequência é perniciosa para a pessoa. A radiofrequência é o que funciona no forno de micro-ondas, né? Ela te cozinha por dentro. Aliás, o pessoal descobriu o forno de micro-ondas, porque o pessoal que trabalhava com rádio, né, quando fizeram a autópsia de algumas pessoas que operavam com rádio, descobriram que o cheiro estava cozido por dentro. É isso. A radiofrequência é porque faz a ressonância com radical OH da água, né? E esquenta pela água. Tanto que você vê a comida, ela esquenta pela água. Você botar o alimento. Uma farofa demora muito mais para esquentar do que um feijão. Porque esquenta pela água. É essa a questão. Mas esquenta você também. 70% de água. Você não deve ficar perto do forno de micro-ondas, né? Mas eu tenho uma pergunta importante para você. Quando vocês desmontam o celular, vocês localizam aquele elemento viciante do celular? Viciante? Que faz as pessoas não largarem? O algoritmo? O que é aquilo? É um... Cara, não sei, gerações de agora estão todo mundo usando. Tem um afilhado pequeno e ele quando nasceu, assim, menos de 1 ano, ele já mexia no tablet sozinho, YouTube, desenho. Porque para mim o celular é um novo cigarro, né? O celular está substituindo o cigarro. A pessoa não fuma, mas ela pega o telefone e dá uma checadinha de volta. Aí daqui a pouco pega o telefone e ela não volta. Na academia, o pessoal faz 5 exercícios, ou 3 exercícios, aí pega o celular. Eu falei, vai tirar tudo a mãe da forca. Mas não é isso, isso gera inclusive um problema das pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho dias que estou muito ocupado. Então, vou ver o WhatsApp no final do dia. As pessoas estão todas em crise. Porque você não me atendeu. Isso fora de casa é muito pior que dentro de casa. O pior não é dentro de casa, então, é uma tragédia. O número de mensagens que tem no seu WhatsApp, 217. 217? De meio-dia para agora? Não pode ser. Inclusive, estamos conversando com você que está no WhatsApp agora, nos vendo. No WhatsApp não, no Facebook. No Facebook, ela não está no WhatsApp. Não, mas você vê isso, né? Lá no IMET eu tenho esse problema, que os laboratórios têm paredes muito largas e tal, e você não pega nada lá dentro. E aí você chega em casa e a mulher diz, como você desligou o telefone? Onde você estava? No laboratório. Mas como você ficou 4 horas fora do ar? Sim, quer dizer, você tomou uma urgência, as coisas, mas o que era para resolver? Não era nada. Não tinha nada. Ninguém morreu naquele momento, mas as pessoas ficaram muito ansiosas. Eu acho que o nível de ansiedade das pessoas, dessa coisa imediata, tem que ser imediato. Essa geração aí. Mas tem uma coisa muito boa, assim, que ele falou, que eu gostaria de retomar,
que é essa questão da consciência que nós, como consumidores, temos que ter. Com certeza. Então, assim, se eu comprei algo, isso já é responsabilidade minha. Que a gente fez um estudo na série sobre essa questão do trabalho escravo no mundo da moda e tal, e acho que está rolando uma conscientização cada vez maior do consumidor, em saber de onde veio esse produto, que, assim, essa indústria têxtil é a segunda que mais polui no mundo, assim, sabe? Então, para onde vai depois essa roupa? Ah, não, mas eu dou. E aí tem documentários que mostram, assim, caminhões e containers de roupas doadas para países. E não tem para onde ir toda essa roupa. Então, não acha que está tudo bem só porque você vai doar a sua roupa, sabe? Exato. É na hora de comprar. Será que você precisa de tudo isso? Será que tem que realmente usar cada semana uma roupa diferente? Será? Então, assim, nós como consumidores temos também a própria roupa, a própria indústria têxtil, não sei, eu acho que fabrica roupas que nem lâmpadas para não durarem, acho que tinha no documentário também. Não dá para falar, mas a gente sabe. Existem o upcycling, que é o reaproveitamento de roupa, é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Porque a composição delas é muito diferente. Então, ainda mais nesse esquema da roupa, é muito mais difícil. Porque o eletrônico, querendo ou não, eu consigo montar um Frankenstein ali de coisas, né? Eu consigo desmontar diversos eletrônicos e depois fundir tudo isso e transformar no alumínio de novo, puro alumínio, né? E aí você fazer... fios, e aquele monte de fio que a gente... A gente tem uma máquinas hoje, também pode receber. A gente tem máquinas hoje que vão abrir o fio de uma vez só. Mas o tecido não vira nada. O tecido eu não sei, cara. Eu não tenho informações, eu não sei o que fazer com o tecido. É uma coisa... É orgânico. Você pode fazer papel, né? Você pode fazer papel. Você recicla um tecido. De tecido velho, você faz papel. Como você fazia há 400 anos atrás. Pode fazer papel. A maior emoção que eu tive na minha vida foi na Torre do Tombo, no Conselho Ultramarinho de Portugal, pegar uma carta de uma mulher do Rio de Janeiro pedindo ao rei de Portugal a concessão de um cartório que o marido dela tinha morrido. E a carta tinha 460 anos. Olha, eu chorei quando eu peguei na carta, entendeu? Porque pegar um documento assinado por uma pessoa... Você pegou na mão mesmo? Na mão. Ih, gente. Olha, pode pegar, não acontece nada. Pode. Era pergaminho, era um papel, era pergaminho, porque era papel de pano. Mas eu acho que assim, essa conscientização, só terminando assim minha linha de raciocínio, tem a ver muito com a política também. Da gente, sabe? Saber o que os nossos direitos e deveres. A gente acaba não só decorar fazer política na pequena política, né? Na política mas como consumidores, como agir eleitores, localmente, também pensar globalmente. Mas olha, você aí vai voltar pelo mundo a um problema que eu discuto com meus colegas, né? Por questão da violência, inclusive. Por exemplo, quando jovem, né, nós tínhamos 3 pares de sapato. Um Vulcabras, um Conga e uma sandália havaiana. E isso ia desde o filho do sapateiro ao filho do comandante do batalhão, todo mundo tinha a mesma coisa na escola pública. Você não tinha muitas diferenças. O uniforme, você tinha 2 uniformes que duravam o ano todo, porque as mães parece que faziam um complô, compravam um uniforme para durar o ano todo, 2 uniformes. Então você tinha 2 calças o ano todo. E quando o cara rasgava, porque jogava bola, pintava e bordava, as mães usavam remendo mágico na calça. Então, todos nós tínhamos umas calças que ficavam em pé sozinhas. A minha, por exemplo, equilibrava na sala, ela ficava em pé sozinha, porque era cheia de remendo mágico. Então, isso, você... Perdeu. Tinha menos consumo, menos competição, menos violência. Porque, por exemplo, hoje em dia fica muito complicado. Você tem um jovem que tem uma havaiana toda ruim, coitado, e o outro tem um tênis de 2.000. Como é que você equaliza isso? E qual é a necessidade que o cara tem de um tênis de 2.000? Ele vai correr aonde com esse negócio? Entende? Então, você criou um consumismo excessivo e que, às vezes, o tênis está bom, mas tem que trocar porque a moda mudou, né? E, claro, você tem que fazer a indústria rodar, mas você não pode viver só para fazer a indústria rodar, né? Essa é a questão. Exatamente. Eu acho que tem que se definir uma outra política, né? Que o planeta, né? que a gente habita é isso, não vai para onde, assim, não se sustenta tudo isso. E é interessante a gente falar um pouco nisso, porque eu sempre falo sobre muito consumo, consumir demais e tal, mas mais do que isso, é você ter o ecodesign, que é uma coisa que você pensa nisso no design do produto. Quando você faz um produto, você tem que saber para onde é que ele vai depois. Você tem que fazer mecanismos para que ele seja totalmente reaproveitado depois. A logística reversa. A logística reversa é o processo que você faz isso tudo. Agora, o ecodesign é você pensar o que vai ser feito com o pós-consumo.
pensar um produto que ele é facilmente encaixado em uma máquina para ser reciclado, ou você mudar um pouquinho a textura ou a composição com elementos que sejam biodegradáveis ou que sejam compostáveis. Enfim, você trabalhar essa parte da concepção dos produtos. Porque eu não sou contra o capitalismo, o sistema de consumo, mas tem que ser um consumo consciente. O cara que está produzindo tem que saber o que vai acontecer depois, a pegada ambiental do produto, né? Então, você tem que fazer a economia rodar de alguma forma. Cara, mas eu acho que essa coisa só muda mesmo quando doer no bolso, quando tiver quando for uma ordem econômica. Com certeza, né? com certeza. Você vê a pauta jeito. Ecológica entrou virou depois pauta das empresas, com algumas exceções. Ela virou porque o consumidor passou a valorizar isso. Exato. E eu acho que é isso que a Angela está falando. A gente também precisa ter... Isso passa um pouco por uma cultura, uma educação. Sim. Você olhar... No caso, você vai comprar uma roupa numa loja que você sabe que essa loja emprega... O processo de fabricação, fabril, é decente, é honesto, que aquela empresa... Não tem trabalho escravo. É importante que você compre nessa loja e não naquela outra que está cobrando R$20 a menos, mas que, cara, entende? E é nesse papel que entra as certificadoras tipo Inmetro, que você tem que confiar em alguém, né? Você tem que confiar em alguma empresa que te credencie, que dê um carimbo de que aquele produto é um produto interessante. Então, as certificadoras ambientais, algumas faliram porque são grandes esquemas, né? Mas você tem algumas grandes, tipo FSC, que é de madeira. Você tem uma série de outras certificadoras ambientais que te dão esse carimbo. Tipo, isso aqui é um produto ecologicamente correto. E isso é importante pra gente. Isso. Você faz a acreditação do produto, né? Isso é muito importante. Engatinhando, né? A certificação ambiental não, mas as pessoas procurarem por ela, os consumidores procurarem por ela na hora de escolher um produto ou outro, isso está engatinhando no Brasil. Eu acho que a gente vai... essa coisa aqui, a gente tem uma massa... A gente tem um país mas sabe por quê? Você tem o truque do pacote do biscoito, que é muito comum acontecer, que a gente, no Inmetro, tenta combater isso. O cara faz um pacote de biscoito, ao invés de ele fazer com 400 gramas... Ele faz com 200. Ele faz com 200. Só que ele cobra 3/4 do preço. Então, na verdade, você está pagando biscoito. Você acha que está fazendo uma economia, mas aí você está pagando muito mais caro. Os ovos todos agora estão assim, eles diminuíram o peso. O peso da coisa. Então, você tem essa é uma coisa que... Mas é difícil você obrigar o camarada a estar fazendo conta no mercado para saber o preço. Então, eu particularmente, né, não como presidente do Inmetro, pessoa física, eu acho que você tem que padronizar o tipo de embalagem. Você tem que dizer, arroz, você tem 1 quilo, meio quilo. Né? Feijão, mesma coisa. Então, biscoito, por exemplo... Que aí você nivela tudo no mesmo preço, porque né? aí fica mais fácil para o consumidor comparar. Você vê essa diferença. Tem isso, você não tem isso, por exemplo, para biscoito. Você pode botar qualquer gramatura do biscoito, qualquer peso. Isso dá margem ao cara fazer essas jogadas. Hoje em dia eu olho, eu já tento ter eu tento assumir um lado mais consciente em termos de ingredientes, tudo aquilo eu tento... É o refrigerante que faz a latinha mais magrinha e tem o mesmo preço do outro, mas vem só com 300 ml. Vai acabar com o refrigerante no mundo. Mas acho que a gente só vai evoluir quando a gente tiver... A gente é um país com tanta desigualdade que a gente só vai conseguir mudar a massa quando a gente tiver essas pessoas que estão lutando para poder sobreviver ainda, quer dizer, a gente ainda tem uma grande, a maior parte da nossa população chega em casa exausta, morta, preocupada com pagar suas mínimas contas. Eu acho que nem sabe. Eu acho que quando a gente conseguir resolver... a opção de escolher uma coisa ecologicamente correta, depois tem que ter o básico, primeiro tem que resolver o mínimo. Exato. Aí tem que conseguir comprar arroz e feijão. Tem que ser com fiscalização. Eu sinto muito, é o Estado que tem que promover, então os Inmetros da vida... tem que ter fiscalização, não é assim. Quer dizer, isso é ilusão. Vocês estão falando de que mundo, gente? Não é nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Nós já vivemos na Inglaterra, na França, no Brasil. Não é assim. A população não tem nem... Não tem esse poder todo. Ela não age assim. Assim, agora eu vejo a elite tem lá o seu papelzinho. Eu vejo certas coisas acontecerem pelas redes sociais, assim, agora é muito rápido das empresas virem se retratar e olha, nota não foi bem isso, né? Mas continuam fazendo as não fazem, Volkswagen. mas assim,
a gente, um caso em que a mulher denunciou uma situação de assédio no avião e aquilo não foi resolvido. Não, a pessoa desceu do avião, estava todo mundo sabendo que aquilo aconteceu com aquela empresa. E aí a empresa tem que... Mas acho que a coisa comportamental então, assim, é forte. Agora, essa coisa do, mudou o pacote, sei lá, tal empresa mudou também. Isso fica um pouco meio uma... Gente, a conversa tá boa. Você tem mais perguntas? Eu tenho perguntas para a Ildete aqui. Um comentário primeiro do Alisson Stânia. Ele comentou: Ildete Pereira é maravilhosa, quero muito esse livro. O programa está incrível, mandem um beijo para Recife. Então, beijo para Recife. Recife. Eu sou nordestina. Campina Grande, Recife. Gente, Recife é tudo de bom e maravilhoso. E a Carolina... Filha de pernambucana. Desculpa. E a Carolina Brito, ela pede para falar um pouco mais sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Um pouco mais? Não, nós até falamos... A gente não quer humilhar os homens, tá? Olha, mas tá difícil. Nós somos mais educadas, mas infelizmente nós ainda ganhamos menos que os homens. Claro que diminuiu, mas ainda tem uma diferença de 30%. Pelo visto, nem minha neta terá igualdade. Que é pequenininha. É o que eu estou te falando, eu vou morrer sem ver essas coisas todas. Essa é uma questão... É o calcanhar de Aquiles de toda a sociedade, é que você consegue, pelos cargos de chefia, pelos postos, a maior educação não nos levou ao poder. A igualdade. A igualdade. Porque, por exemplo, nós calculamos um indicador, o PIB per capita, que em geral a economia não utiliza, mas a gente foi construído pelo matemático, que por acaso era o meu marido, mas ele faleceu já, um modelo matemático que a gente fez para o censo de 91, um PIB per capita. Nós, em 91, foi o ano que as mulheres brasileiras tiveram um ano a mais de educação que os homens. Portanto, é o ano da nossa vitória. Começamos mais analfabetas e terminamos o século mais educadas que eles. O que aconteceu? Nós tínhamos uma renda per capita feminina, que eu não preciso explicar, que é mais complicadinho, mas entendam, 27% do que ganhava o per capita masculino. 2015, aí nós fizemos para 91, 2000, 2005, 2010, 2015. Aumentou a escolaridade, nós somos mais doutoras, mais mestrandas e mestres, mais universitárias, mais escolaridade que eles. Mas a gente ganha ainda só 57% do que ganha do PIB per capita masculino. Piorou a esse ponto? Não, piorou não, melhorou. Saiu de 27 para 57. Saiu de 27 para 57. Tá. Mas melhorou muito. Praticamente dobrou. Isso é em cima melhorou dos mesmos Mas isso é cargos, vitimista, quer dizer, dobrou. Olha só, geral. Não, a gente não devia nem estar reclamando. O PIB per capita é assim, é toda a população masculina e toda a população mas assim, feminina. O que me interessa dos dados, que eu estava até discutindo com uma pessoa, e a gente chegou a uma conclusão seguinte: na mesma função, eu tenho uma empresa que tem um engenheiro tal, responsável por tal, e tem uma engenheira tal. Existe essa diferença salarial? Existe. E de onde ela veio? Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa e a gente concluiu... Como é que você descreve isso? Como é que você, você tem um porquê disso? Assim, olha, esse cara recebe isso, esse cara recebe isso. Por quê? Se isso acontece, será que existe alguma coisa em relação... O homem tem direito a falar também, não só a mulher. Mas você não... Vai eu acho que... Oba, briga. Não, é porque eu acho que a gente... Não, vai, André. Vai. Deixa, pode falar. Não, eu só queria te dizer o seguinte, eu pego pela escolaridade. Quando você pega uma pessoa que tem um homem ou uma mulher, ambos, um com 4 anos, até 4 anos de escolaridade, e uma mulher, há uma... Mesmo aqui, há uma diferença. O homem ganha R$5. Mas no mesmo cargo... Não, querido, eu não posso... O mesmo cargo é falseado. Mesmo se eu pegar na empresa, assim, é falso. Eu acho que o que é o dado na assim, empresa, se você tem na empresa não determinado cargo... Não, peraí, é porque ela lida com estatística, André. Não, mas você está lidando com um caso só. Você está pegando uma empresa e isolando. Você não pode botar... Tem que equalizar. Você não pode colocar um cargo de engenheiro com um cargo de uma pessoa que formada em comunicação com estéticos são diferentes. Ela pode pegar empresas que contratam engenheiros. E aí faz. Então, entendeu? os mesmos cargos.
fazer como comparação, engenheiro é pegar uma empresa. Porque não, mas olha só, se como? você compara um engenheiro-chefe, não sei o que e tal, que mas ganha 10. engenheiro-chefe. Se o engenheiro, se o subengenheiro lá ganha 6, tanto faz se ele é homem ou mulher. Posso te dizer? Não. Ele tem a mesma escolaridade. Ele tem a mesma escolaridade. Gente, nunca trabalharam não é verdade. Mas o dado não é esse, deixa eu te dizer. Mas eu estou te fazendo uma pergunta objetiva. Deixa eu te dizer. Para o mesmo cargo, existe uma diferença salarial, e mesmo cargo, mesmo tempo de trabalho, existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, ou seja, na hora de negociar um salário. E aí que eu quero... Posso? Não, deixa ele acabar, Ildete. Não, fala. mas é que aí fala. É difícil. Não, fala. O que pode estar acontecendo, que ao meu ver, é o seguinte, eu vou alguém quer contratar uma pessoa. Se eu estou contratando um homem, eu vou oferecer 20. Se eu recebo uma mulher competente, qualificada e tal, eu ofereço 15. Não, é isso? André, você está querendo mas eu acho que isso pode estar acontecendo. Não é essa a perversão. Não é essa. Não é uma coisa assim, pessoal, tipo, você é homem, eu pago mais, você é mulher, eu pago. Isso existe até um fantasma, mas não é isso que acontece. Empresas contratam engenheiros. Então, você vai lá. Os que contratam homens ou mulheres, eles pagam mais aos homens. Gente, deixa eu te... Então, mas você está dizendo exatamente isso. Ele paga, em vez de pagar 20, ele paga 15. Deixa eu explicar como é que é o dado. O dado é o seguinte, por exemplo, vou te dar o censo demográfico de 2010. O censo demográfico de 2010, o censo cobre a população brasileira como um todo. Aí você pega, tem 469 ocupações. Porque eu trabalho com ocupação, eu não trabalho com a tua empresa. Eu trabalho com as ocupações. Não tem uma empresa. É que eu acho o seguinte... ele trabalha com a empresa a questão é assim, existe uma questão. Se uma coisa aqui, as mulheres ocupam cargos menos remunerados que os homens, é uma coisa. As mulheres recebem menos pelo mesmo trabalho, eu acho que as duas coisas acontecem. Assim, em Hollywood, no Oscar passado, teve essa denúncia assim, sobre pessoas, sobre mulheres que... Do censo. E aí, assim, por exemplo, no censo, teve uma série, Dete, que a Big Bang Theory, que os atores viram que a atriz que estava lá com o mesmo tanto de... Mesmo peso. Estava ganhando menos do que eles. E aí, enfim, eles resolveram falar, então a gente vai fazer uma equalização e vamos dar parte do nosso salário para ela, já que a empresa se recusa a aumentar o cachê dela. Nesse caso, você pode justificar, tipo, ele tem mais talento, ele tem mais nome, ele tem não sei o quê. Você pode fazer isso. Né? Você pode fazer isso, inclusive, na própria empresa que está contratando engenheiro. Ele tem mais qualificação específica, ele tem mais foi para um congresso a mais. Mas o que ela contabiliza como dado é um outro tipo de pensamento, porque ela vai contabilizar dados maiores. Fala. Maiores, por exemplo, no caso gente, olha só, já passou há anos do final do programa, só para você saber. Os viciados do Facebook estão lá vendo ainda. O Facebook está lá, mas é porque eles são fofos. Juiz, por exemplo, médico e juiz, no caso. O juiz, você diz, não, concurso público, eu entro com o salário igual. Entra com o salário igual. Não termina a carreira com o salário igual. Esse é o problema. Por quê? O que é que eu peguei? No censo de 2010, preciso esperar o de 20 agora para ver. O juiz ganhava 15 mil em média. Em média a cabeça no forno, o pé na geladeira, a média do corpo é ótima, tá? Então, o que é que acontece? O juiz, ou ele tinha 15 mil, ou era 16, e a juíza, 14. Aí eu liguei para uma juíza amiga minha. Olha, ela, não, tá errado o seu dado. Eu falo, tá errado o quê? Eu tô trabalhando com um censo. A amostra é a população como um todo. Médico era o maior rendimento do Brasil, é de médico. O homem médico ganha 17 mil em média. Censo de 2010. A mulher médica, 13 mil. Entendeu? Mas então, não tem o juiz, o juiz é uma tabela, né? É porque a carreira é diferente. Entendeu? É como a carreira do engenheiro. As premiações são diferentes. A carreira é exercida de forma diferente. Ele tem mais cargo de chefia ao longo de toda a sua vida. Então, essa questão não está desmanchada. Agora, põe um negro aí que você vê como piora tudo. Mas eu acho que o negro hoje foi passando para trás na discussão. Olha, André, posso terminar? Não, Sara. O meu coordenador da área internacional é negro, né? Não. Outro dia nós estávamos em Brasília e fomos fazer uma discussão com os americanos
sobre questão de comércio bilateral, né? E aí os americanos estavam chamando ele para o lado deles, porque eles achavam que ele era americano, porque ele era, aliás, do lado brasileiro, era o único negro que tinha, era ele. Aí acharam que era... Então achavam que ele estava no lugar errado, porque... Devia ser americano. Devia de ser americano. Então, isso que você está falando é uma realidade. Olha só, peraí, deixa eu só terminar o programa, pessoal do Facebook. Muito obrigado. A gente larga o Facebook. Muito obrigada. Vai pra rua agora. Muito obrigada a vocês também. Obrigado. 10 em interação. Até amanhã, 5h30.